Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus irmãos, nesse vídeo de hoje, nós falaremos sobre um assunto muito sério que está circulando nas redes sociais. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, meus irmãos, durante uma entrevista, meus irmãos, ele deixou bem claro que o mundo precisa de uma renda básica universal. E ainda durante essa entrevista, meus irmãos, ele declara que os robôs irão dominar o mundo e que substituirá o trabalho humano, meus irmãos. Isso é muito sério. Nós sabemos que isso é cumprimento da palavra do Senhor. E logo após, eu também quero compartilhar com vocês um vídeo de uma irmã americana, onde Deus mostrou tudo isso a ela, meus irmãos. E é algo que está para acontecer nos nossos dias atuais. Nós sabemos que tudo o que tem acontecido nesse mundo, no meio tecnológico, meus irmãos, é cumprimento da palavra do Senhor. Mas antes eu peço a você que já deixe o seu joinha, meu irmão, clique aqui no gostei e também compartilhe esse vídeo e deixe aí nos comentários a sua opinião, meus irmãos. Vocês acham que Elon Musk é o anticristo, meus irmãos? Porque há boatos por aí, muitos falam que é ele que vai ser o anticristo. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários a respeito disso, meus irmãos. E nós sabemos que isso é um portal, meus irmãos, que eu acredito que será a abertura para a vinda do anticristo e também a marca da besta. É muito sério, eu peço que você assista até o final, eu vou soltar agora o vídeo. Preste atenção no que ele disse durante essa entrevista. Menos e menos empregos ficarão que um robô não faça melhor. Como lidar com o desemprego em massa? Isso será um desafio social imenso. E eu acho que no final teremos que ter algum tipo de renda básica universal. Ouça isso. Não teremos escolha. Básica. Renda básica universal. Acredito que será necessário. Isso quer dizer que os desempregados serão pagos globalmente, pois não existe trabalho. Robô. O robô está assumindo. E quero ser claro que estas não são coisas que eu penso, que eu gostaria que acontecessem. Estas são apenas coisas que eu acho que provavelmente acontecerão. E se minha avaliação estiver correta, e elas provavelmente acontecerão, então precisamos dizer o que faremos a respeito. Acredito que algum tipo de renda básica universal será essencial. Agora, a saída de bens e serviços será muito alta. Com a automação, abundância virá. Quase tudo vai ficar barato. Eu acho que faremos a renda básica universal. Vai ser necessário. Olá, Deus te guarde. Vou tentar compartilhar este sonho que tive pela graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este dia. Oro, Pai, para que o Senhor transmita esta mensagem como deseja a seu povo. Em nome de Jesus, nós te amamos e dizemos, fale, Senhor, seus servos estão ouvindo. É em nome de Jesus que oramos, amém. Bom, irmãos, acho que é hora de compartilhar isso. Meu sonho. Estava dormindo e comecei a ouvir estas palavras. Essa voz dizia, você verá o chip e o anticristo muito em breve. E eu creio que esta geração testemunhará todos os eventos que levarão a isso. A marca da besta ou o sistema do anticristo. Certo, essas coisas estão acontecendo bem diante de nossos olhos. E então começo a ver um homem, e esse homem é alguém que todos conhecemos agora. E ele está envolvido em inteligência artificial e no setor tecnológico. E ele fez ou estará em algum tipo de aliança com outra nação para trazer essas coisas à realidade. Certo, esse sistema maligno e o chip e coisas assim. Ele estava sendo usado, mas era parte desse sistema anticristo como o enganador. A besta e o anticristo, ele fazia parte disso e ele estava introduzindo o chip e o sistema da besta em todo o mundo. O mundo que observei não era como o mundo de hoje. Eu vi, aquilo era bem mais imoral e depravado e muito mais controlado pelo inimigo, certo? Coisas como política e mídia, hoje sabemos que são controladas pelo inimigo
mas eu te digo que o mundo que vi parecia uma fachada. E enquanto via esse chip no sistema da besta sendo introduzido, via apresentadores e coisas na mídia e na política fazendo parecer que era algo tão incrível. Era tudo uma fachada. Essas pessoas eram usadas como fantoches e mascotes do diabo. E literalmente nada era como parecia ser. Eu vi uma cena, o mal, e era um homem. A cabeça dele, quero dizer, você pode imaginar como seu rosto é como Satanás, e ele tinha esses chifres grandes e grossos que desciam e meio que enrolava. Mas seu corpo era de um homem bastante forte, musculoso. E ele tentava. Estou apenas revisando o que escrevi. Ele tentava os que o negavam e o enfrentavam. Então eu vi o inimigo, eu o vi, como descrevi, e ele estava tentando aqueles que deveriam expô-lo e combatê-lo. O mundo estava desse jeito. E o chip foi bem-vindo. O que acontecia no mundo, as várias coisas que ocorriam nas nações, os níveis de pobreza e a crise econômica, eu diria, todas essas coisas, as pessoas aceitavam esse chip. E claro, a empolgação que foi gerada pela mídia e também pelos líderes políticos, como você sabe, certo? Era uma grande coisa política e tecnológica. Então, o que eu estava vendo era algo grande e não consigo lembrar a palavra, mas talvez algum tipo de grande reunião, como uma conferência, mas era maior que uma conferência e maior que um seminário. E as câmeras de notícias estavam presentes e os políticos estavam lá. E os âncoras de notícias estavam lá. Esses apresentadores de programas estavam lá. E era uma enorme questão política e tecnológica e parecia ser algo interessante. E estava exibindo o chip que seria colocado na cabeça das pessoas. Mas o que percebi foi que tudo isso estava ocorrendo diretamente por causa do diabo. E o diabo tinha pessoas ocultas só prontas para isso. Realmente de qualquer jeito que pudessem ser usados. As pessoas que foram chamadas para lutar contra o inimigo. E sabemos que esses são os santos, o povo de Deus. E assim começo a ver a tentação do diabo e como ele tentaria as pessoas com aquele rosto. E era como o jardim do Éden. Eu vi o jardim atrás dele. E era quase como se o inimigo tornasse tudo o que oferecia às pessoas tão doce. E era quase como se ele estivesse encantando as coisas. Mas escrevi aqui, é apenas para mantê-lo na linha e longe dele. Estávamos torcendo por quem deveria lutar contra ele, quem deveria lutar contra o diabo, enquanto iam em seu território, não seriam retirados por ele e seus trabalhadores. A luxúria da carne, a luxúria dos olhos e o orgulho da vida é o que ele usará. Devemos nos manter firmes em nome de Jesus. Preste atenção, Deus nos protegerá enquanto lutamos, mas devemos ser humildes. Devemos ser obedientes e precisamos abominar o mal. Como realmente odiar o mal, porque qualquer amor ou tolerância por coisas que não são de Deus, mas do diabo, coloca as pessoas em aliança com Satanás. E eu entendo que isso pode parecer severo, mas quem peca é do diabo, diz a palavra de Deus. E temos muitos cristãos que hoje justificam o pecado e agem como se fosse certo, ou como se um pequeno pecado fosse aceitável por Deus. E não é errado e é normal. Qualquer amor pelo mundo, o diabo pode te pegar. Estamos em um tempo onde, como santos, devemos ser sérios. Se o inimigo vê algo de... Você sabe como Jesus disse, o príncipe deste mundo vem e não tem nada em mim? Se o inimigo vê algo que é dele em você, você já não é uma ameaça. Você já está fora. Você já está junto. Se você pode tolerar o mundo e as coisas mundanas e este sistema mundano e pensar em como pode se fundir com isso,
você não é perigoso. Você pode ser mais útil ao diabo do que pensa. E isso é o que o Senhor me mostrou sobre muitos líderes. E foi em relação a esta mensagem que tantos líderes, enquanto fiquem à frente ou o inimigo lhes dê mais público e sua renda não mude e seu reconhecimento cresce nas nações. Hoje temos muitos apóstolos, mas o fruto da igreja e a desordem. Doutrina sólida na igreja revela que muitos apóstolos são falsos ou distraídos. Muitas coisas na igreja hoje não estão de acordo com as Escrituras. E eu digo a você, Jesus voltará para uma igreja bíblica e precisamos ser um povo que vive segundo a Bíblia. Assim como aquele líder apareceu com a face do diabo e o corpo de um corpo humano atraente, era apenas isso. Veremos coisas que parecerão a nossa natureza carnal, mas no fundo a essência é maligna. É fundamental que amemos ao Senhor, e não apenas o que Ele pode nos oferecer em coisas, mas literalmente, vivendo em santidade. Nosso Deus é santo, e assim o amamos. Devemos amar a santidade e ser um povo santo. A Bíblia diz que somos uma nação santa. Há muitas doutrinas falsas que distorcem o que significa ser um santo no povo de Deus. Mas eu digo isso pelo Deus vivo. Quando diz que somos escolhidos, refere-se à raça. Como povo de Deus, ao nos tornarmos santos, agora somos todos de uma só raça, certo? Esta é uma raça escolhida por Deus. E nossa língua santa não se limita apenas ao hebraico. É uma língua chamada línguas desconhecidas, amém? E é o que o povo de Deus fala, amém? Glória ao nome do Senhor. E não se limita aos hebreus. São línguas antigas. Novo, línguas dos anjos, línguas dos homens. E esse é o grupo do qual faço parte. Temos que ser sérios sobre ser santos da Bíblia. Precisamos parar de ser jogados por várias doutrinas. Existem muitas coisas que confundem e afastam as pessoas da cruz. Eu digo, voltem-se a Jesus. Façam o que a Bíblia diz, vivam em santidade, porque vamos ver muitas coisas se revelando diante de nós. E muitas dessas pessoas que confiamos como vozes no mundo fazem parte do sistema de Satanás. Certo, eles fazem parte do sistema dele, e o inimigo quer eliminar os santos. Então fiquem atentos à tentação. Orem, certo? Habitem no lugar secreto do Altíssimo e permaneçam à sombra do Todo-Poderoso, à segurança e proteção. Permanecendo em Cristo e vivendo nesse lugar secreto, compreendendo que o reino de Deus habita em você. Você não precisa cantar para entrar no Espírito, mas seu estilo de vida o mantém no Espírito. Glória a Deus, e oro para que todos entendam isso. Oro para que sejamos virgens sábias. Oro para que tenhamos óleo para a jornada e óleo extra. Oro para que estejamos prontos, pois ao acordar, o Senhor começou a me dar entendimento sobre o sonho que tive. E eis que Ele vem andando nas nuvens, brilhando como o sol. Precisamos estar prontos para lutar, prontos para viver corretamente e resistir à tentação do diabo. Porque escute, por mais atraentes que algumas coisas que o inimigo oferece são temporárias. Não existe Deus como Jeová. Amém. Tudo está vindo, mas me foi deixado claro que essas coisas são apenas uma fachada. As notícias, todas essas coisas que veremos, não é tão real como acreditamos. Essas coisas são tão manipuladas e organizadas pelo diabo. E ele pode fazer parecer que as coisas são de um jeito que não são. O que vemos ao redor é apenas a manifestação de um plano que foi elaborado no reino do Espírito. E se você entrar nesse reino com o Espírito Santo, terá a força e o discernimento que precisa para resistir no dia do mal. Então, vista sua armadura e mantenha o olhar no Senhor. A santidade sempre será o correto. Tenho pregado essa mensagem em outros canais e nunca vou parar. Eu disse que pregaria a santidade até morrer. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tudo é sobre Jesus. Busque-o.
Bom, meus irmãos, vocês viram, né, o que foi mostrado a essa irmã. É aquilo que eu disse aqui no início desse vídeo. Deus mostrou tudo a ela, meus irmãos. O que está prestes a acontecer. Eu creio que isso será muito em breve. E nós, meus irmãos, não estaremos mais aqui. E nós sabemos que a igreja será arrebatada antes mesmo da chegada do anticristo. Meus irmãos, isso se faz cumprir o que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 ao 17, que nos diz assim: E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal e o nome da besta, o número do seu nome. Então, meus irmãos, isso está prestes a acontecer. O que Elon Musk está dizendo, né, sobre uma renda básica universal, nós sabemos que isso aí, meus irmãos, é um passo para a moeda única, né, o reinado do anticristo. Então nós sabemos e tiramos a conclusão que a cada dia que se passa está mais perto, meus irmãos, disso tudo acontecer. A tecnologia ela tem se avançado, que também é cumprimento da palavra de Deus, e breve, meus irmãos, surgirá o governo do anticristo. Deixa aí nos comentários se você acha que já vivemos sim os últimos dias da igreja sobre essa terra, e também se você acha que Elon Musk é o anticristo. Porque há muitas especulações, meus irmãos, por aí, que estão dizendo que ele é o anticristo. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, amém? Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, e fiquem todos com Deus.